E a absurda denúncia do jogo da Libertadores entre Flamengo e Estudiantes envolvendo a Conmebol, envolvendo doping. A gente vai explicar e vai falar isso no vídeo de hoje. Tem também a atitude do Flamengo deixando a Libra e a Leila pé da vida, se rasgando de raiva. Flamengo expondo que a arbitragem do Brasil faz muito para prejudicar o Flamengo, tudo isso e muito mais. Tem Felipe Luiz também justificando o Pedro no banco de reservas. Vamos falar sobre tudo isso hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha rapidinha. O Flamengo treina agora, na hora que sai o vídeo, praticamente 9h30 da manhã. Sábado, videozinho saindo um pouquinho mais tarde. E viagem para Bahia logo à tarde para enfrentar o Bahia no domingo, tarde barra noite aí às 6h30. Flamengo que deve ter alguns desfalques aí, importantes na defesa, principalmente Léo Pereira e Alexandro suspensos com o terceiro cartão amarelo. Felipe Luiz deve então colocar Danilo e Ayrton Lucas como titulares. Então a gente vai ter aí essas possíveis mudanças, mas no vídeo de amanhã a gente traz mais detalhes, traz as escalações. Hoje a gente vai focar mais. Primeiro tem essa denúncia aí grave na Libertadores, a gente vai dar todos os detalhes aí. E tem dedo da Conmebol, principalmente Conmebol, não dá pra cravar porque isso tem que ser investigado, mas enfim, vamos explicar. Negócio grave, negócio complicado. Tem agora a informação de que a Libra divulgou uma nota oficial nessa sexta-feira criticando a postura do Flamengo, de novo, né? Criticando a postura do Flamengo em relação à disputa judicial sobre os direitos de transmissão. A associação rebateu as alegações do Flamengo, afirmou que o Flamengo age de forma contraditória para interromper o diálogo. No comunicado, o grupo destacou que o estatuto já define critérios de audiência e acusou o Flamengo de distorcer as informações. A entidade reforçou que busca transparência e coletividade na negociação, enquanto acusa o Flamengo de impor interesses individuais. Agora, falaram muito, divulgaram nota, o Flamengo distorce isso e aquilo, papapá, pipipipopopó. Cadê? Cadê o contrato assinado, seja lá por quem for? Cadê a assinatura do Landim? Cadê a assinatura de BAP para essa mudança atual? O Flamengo entrou na Libra, ninguém nega isso. O próprio Flamengo confirma que tem interesse em participar da Liga, mas os moldes iniciais previam o pagamento que é dos 30% relacionados à audiência, pagos de acordo com os cadastros do pay-per-view. Mudaram isso no meio do caminho, tentaram mudar, propuseram a todos os clubes, todos aceitaram, menos o Flamengo. E o estatuto diz que qualquer time tem o poder de veto, qualquer mudança só pode acontecer se todos quiserem. Flamengo não quis, simplesmente não assinou, não existe papel assinado pelo Flamengo para essa mudança, e é isso que o Flamengo está alegando. Então, todos os outros times estão movendo o mundo. Flamengo é isso, Flamengo é vilão, Flamengo é aquilo. Flamengo não quis, não assinou, não é benéfico para o Flamengo. Isso é bom para todo mundo que vai pegar uma fatia da audiência do Flamengo, para o Flamengo é uma M. E é por isso que o Flamengo não quer. Claro que os outros vão fazer de tudo. Por quê? Palmeiras perde até um pouco, Palmeiras perde aí uma estimativa de 10 milhões de reais. Mas é melhor para o Palmeiras perder 10 milhões e saber que o Flamengo está perdendo 100 do que ficar todo mundo ali na mesma linha. Então, é por isso que o Palmeiras briga tanto, e também não seria a mesma linha, né? O Flamengo receberia mais 100 e o Palmeiras receberia ali mais 10. Então, é muito interessante para o Palmeiras isso se manter do jeito que está. Por isso é que o Palmeiras está sempre muito próximo de CBF,
de arbitragem. Por isso, né, a gente não pode cravar aqui, porque tá mais claro do que tudo, mas eu não posso dizer, porque a gente sabe por que não pode, né? Enfim. Flamengo, voltando a falar agora de um pouquinho de arbitragem, né? Parece que a gente fala demais de arbitragem, mas tem tanta coisa surgindo, cada dia que passa, que não tem como a gente não falar. Menos bola rolando em jogos do Flamengo no Brasileirão. Os últimos jogos do Flamengo têm exposto um dado curioso e alarmante: a queda constante de bola rolando e um ritmo lento imposto, na maioria das vezes, pela interferência excessiva e desnecessária da arbitragem, o famoso picote, como a gente fala aí do Zanovelli, do Ramon Abate Abel, essas gracinhas aí que são os árbitros do futebol brasileiro, quando atuam com jogos de times brasileiros. Porque quando estão lá fora, vira um leão da arbitragem. Quando estão aqui, só falta ter com a camisa do Palmeiras por baixo ali. Enfim. O excesso de paralisações compromete o fluxo do jogo, a qualidade do espetáculo, rigidez com 1 ou 2 metros de cobrança de laterais, faltas inexistentes, complacência com a cera, demora em reiniciar a partida em diversas ocasiões e atitudes que atrapalham a fluidez dos confrontos são recorrentes. Os últimos 4 jogos do Flamengo, por exemplo, registraram menos de 55 minutos de futebol. Contra o Juventude, recorde negativo da temporada, esse número ficou abaixo de 50 minutos. A recomendação internacional é de pelo menos, no mínimo, 60 minutos de bola rolando, o que não tem acontecido nas partidas do Flamengo, como mostra o gráfico segundo slide. Ah, mas é o jeito do Flamengo jogar? Não é. O Flamengo marca na pressão, lá na frente, qualquer toque é dado falta em todos os jogos do Flamengo. Isso atrapalha. O Flamengo joga muito nos buracos da defesa adversária, porque todos os times normalmente jogam muito estruturadinhos ali, quase que uma defesa de handball, todo mundo ali na frente da área, esperando para contra-atacar. Praticamente todos os times, principalmente aqui no Brasil, jogam assim contra o Flamengo. Então, é importante para o Flamengo esse dinamismo do jogo, sem ficar parando, porque não dá tempo do adversário se restabelecer, se reposicionar. E aí, pro juiz quebrar essa possibilidade do Flamengo, é só ele picotar o jogo como ele vem fazendo, e aí tá claro que nos jogos do Flamengo isso acontece com recorrência, e é isso que o Flamengo tá expondo aqui. O futebol brasileiro precisa se aproximar das melhores práticas internacionais, permitindo jogo melhor para o torcedor. Foi a nota do Flamengo aí, expondo essa picotada. O Flamengo dando uma pancada aí na CBF, expondo a questão da picotada nos jogos do Mengão. Comenta aí se você também percebe isso muito claramente. Eu acho que a cada jogo tem ficado mais claro o quanto o jogo, quando é não só dentro de casa ou fora, não tem isso, é picotado quando o Flamengo tá em campo. É muita gente contra o Flamengo. E aí vem Leila Pereira dizer que é terraflanista, que acha que só existe o Flamengo no mundo. Eu acho que tem muitos outros aí fora, que não são nem flamenguistas, que olham muito mais pro Flamengo do que pro próprio clube. E é uma palavra até que não é tão boa de ser usada, que é inveja. E aí é muito mais fácil tentar prejudicar quem você inveja do que você tentar se melhorar e chegar no nível do invejado. Então, eu acho que é bem por aí. Os outros todos focam muito no Flamengo, tentam de alguma forma prejudicar o Flamengo de jeitos diferentes, porque é muito mais simples, né? Ou faz um pouquinho de cada lado, o Palmeiras vai trabalhando de um lado, mas para tentar desestabilizar o Flamengo, quebrar, ele usa das armas que tem, e os outros times todos, e é uma tentativa em massa aí de equilibrar um pouco mais. Porque se deixasse, fosse tudo numa base da justiça, o Flamengo tá numa fase que não é muito boa, mas no geral o Flamengo é superior, e se não tivesse esse tipo de intercorrência, o Flamengo já tava muito na frente no Brasileirão. E agora, voltando a falar da Carminha, né, da Leila Pereira, segundo o portal R7 Sport, Leila Pereira quer se firmar como a dirigente mais influente do país. Depois de enfrentar o Flamengo na disputa pelos recursos da Libra e emprestar 80 milhões ao Vasco via Crefisa,
A presidente do Palmeiras agora trabalha para unificar a Libra e a Liga Forte União em uma única liga. O objetivo é assumir papel de liderança, ou até a presidência do novo bloco de clubes após o fim do seu mandato no Palmeiras em 2027. Mas tá claro isso, não tem dúvida nenhuma. Querendo dizer que não, tá olhando por todos, ela quer crescer, é influência, é poder. Você acha que ela quer o bem de todos, realmente? Ela quer estar lá em cima no poder. Não engana ninguém. E tanto a Libra quanto a Leila estão se rasgando todos, se doendo, por quê? Eles falam, não conseguiram quebrar nada que o Flamengo conseguiu até agora. O dinheiro continua congelado. E o Flamengo só responde pontualmente e oficialmente. Não tem essa de BAP, ficar dando entrevistinha, indireta. Isso aí o Flamengo tá acima e eles se incomodam e vão falando mais. E tá claro, cadê o papel? Sim, é simples. Não precisava ir falar gracinha nenhuma em lugar nenhum. Só mostra o contrato. Cadê o contrato que o Flamengo assinou? Cadê? Onde é que tá? Não tem. Então, acabou. Se não tem, tem que voltar atrás, volta o dinheiro, recalcula e paga o valor certo. Acabou. Não tem discussão. Mas é muito mais interessante jogar isso pra galera, pra tudo que é lado. Enfim. Vamos falar agora aqui de Felipe Luiz justificando Pedro no banco no jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro. Após a partida, torcedores reclamaram da ausência de Pedro entre os titulares, enquanto Felipe Luiz explicou a decisão de começar com o atacante no banco. E aí falou, tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos nomes, os nomes e a idade não me importam, vai sempre me importar o que eu acredito. Eu, como treinador, que a equipe precisa e qual é o caminho para vencer a partida. Nem sempre vou acertar, às vezes dá certo, às vezes erro, é normal pelo meu trabalho, mas são as minhas convicções. E aí complementou falando, o Cruzeiro é um time que joga com a linha mais alta do campeonato. Isso foi assim no jogo de ida muitas vezes. Se você não estica essa linha, você não incomoda, você fica no seu campo jogando o tempo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas. Então, ele tá aí justificando. Não acho que o Pedro, no momento que ele entrou, mudou muita coisa, mas talvez ele desde o início tivesse aproveitado alguma das chances, tivesse segurado o Flamengo um pouquinho mais no campo de ataque, porque faltou. O Flamengo rebatia muito essa bola, tocou muito a bola ali sem agredir, uma referência dentro da área, talvez fizesse as tentativas de passe serem um pouco mais ousadas também. Então tem isso, mas acho que o Pedro tem que ser mais considerado. E outra coisa, no segundo tempo, na hora que ele vai fazer a substituição, ele prioriza o Bruno Henrique, e pra mim não faz sentido nenhum. O Bruno Henrique ele não tá conseguindo dominar a bola. Ele corre bem, ele dá uma incomodada nos adversários, ele corre pra fazer pressão, marcação em cima, mas não dá pra ele entrar antes do Pedro. Até vou além. O Alacian, cadê o Alacian? Não entra já não sei quantos jogos, ele tem que estar antes do Bruno Henrique pra entrar, tanto como ponta quanto como centroavante. É um cara que incomoda mais, que gera mais lances de perigo. Um monte de time da Europa de olho nele, querendo levar, podendo chegar a proposta que deve chegar agora nessa janela de dezembro. Não faz sentido pra mim, a não ser que tenha alguma coisa de bastidores que a gente não esteja sabendo, pro Alaciano entrar. E o Pedro também, eu já fico com minhas dúvidas aqui se não tá rolando nada parecido com de algumas semanas, aí um mês atrás, com aquele momento lá que o Felipe Luiz falou do Pedro, reclamou, se não tá tendo alguma coisa de novo, porque não faz sentido ele não jogar essas partidas. Por que não jogar com Plata aberto, o Pedro no meio, e aí na ponta direita o Samuel Lino, se não tiver bem colocar algum outro, o Luiz Araújo em uma das duas pontas, mas tem que ter o Pedro lá, o cara é o melhor centroavante do Brasil. Não tá na melhor fase da história, da vida dele, mas é um centroavante sensacional. O Ancelotti mencionou que os times precisam de um centroavante e citou o Pedro como exemplo de centroavante de referência. Enfim. E agora, vamos falar de uma denúncia grave sobre a partida entre Flamengo e Estudiantes, que pode escancarar mais ainda muita coisa que a gente já falava por aqui. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus,
que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá, vamos falar agora dessa denúncia que teve sobre o jogo do Flamengo contra o Estudiantes na Libertadores. Isso pode gerar uma punição grave e eu vou explicar aqui agora. Jornal argentino El Dia revelou que uma ONG, Esporte Sem Drogas, por meio de Aldo Sérgio Parodi, apresentou uma denúncia de doping coletivo na partida entre Estudiantes e Flamengo, válida pelas quartas de final da Libertadores. A acusação aponta possível violação da Lei nº 26.912, que regulamenta o controle de antidopagem na Argentina, alegando que não foram realizados exames antidoping na partida entre Flamengo e Estudiantes no jogo da volta, lá em La Plata, lá na Argentina. O documento responsabiliza o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, o presidente da AFA, Cláudio Tique Tapia, e o ministro do Turismo e Ambiente e Esportes, Daniel Scioli, pelo cumprimento da legislação. Não sou eu que vou cravar nada aqui, que vou dizer com certeza, mas será? A gente viu que os argentinos estavam correndo bastante nesse jogo aí, né? Será? A informação atualmente é de que essa punição ocorreria a princípio para a Conmebol, porque é a entidade responsável por organizar esses testes. Porém, é algo que beneficiaria algum clube da casa, que está sabendo da situação, poderia se beneficiar disso de alguma forma. Não sou eu que vou fazer acusações aqui claras, mas é no mínimo muito, mas muito estranho tudo isso. Comenta aí. Comenta, porque é de fato uma acusação gravíssima e tem que ser muito bem investigada. Muito bem investigada. Enfim, rapidinho falando de mercado da bola aqui, o Flamengo continua buscando já um acordo para renovação de Arrascaeta, de Rossi e pausa para a data FIFA agora logo depois desse jogo contra o Bahia amanhã, deve avançar e, se possível, fechar a renovação de Felipe Luiz. É um aí também que está bem próximo de fechar as negociações. O Arrasca, o Flamengo está buscando o contrato mais longo possível, entre 4 e 5 anos. O Rossi deve fechar aí entre 28 e 29 por aí, e a gente espera novidades, e assim que essas negociações forem fechadas, o Flamengo já volta as atenções para as contratações para dezembro, como a gente vem trazendo aí, e a qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!